Vamos lá, meu povo, vamos chegando! Enfim, deu certo, conseguimos chegar aqui, hein? Muito boa noite! Hoje é dia 25, quinta-feira, 25 de junho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos, deu um probleminha, mas estamos aqui! Fala pra mim de qual lugar do país você me assiste nessa noite. Eu já tava com saudade, achei que eu não ia conseguir entrar hoje, hein? Mas deu certo, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Que alegria poder estar aqui com vocês, seres de luz. Hoje a gente vai falar sobre a história por trás de um cérebro cansado. Fala pra mim, você tava me esperando, sim ou não? Conta pra mim aí. Nos comentários, achou que eu não ia aparecer? Cadê o Uriel? Mas enfim, estou aqui. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. E também uma boa noite para você, ou bom dia ou boa tarde, você que vai assistir a retransmissão dessa live. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Eu estou muito feliz que você está conosco, você que está no YouTube, você que está no Instagram e você também que está aí no Facebook. Muito bem, olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do seu controle emocional em 4 semanas. Seja bem-vindo para a minha série de lives do aquecimento para o seminário do Poço ao Topo, que vai acontecer agora dia 2 de julho. E você já fez a sua inscrição? Se você estiver assistindo essa retransmissão após o dia 2, é porque já foi. Mas não perca a esperança, em qualquer momento terá aí um outro seminário muito importante, ok? E nesse seminário eu vou te ensinar o passo a passo que me ajudou a superar os meus problemas emocionais e reassumir o controle da minha mente. Nessa série de lives eu estou falando aqui sobre atalhos e também obstáculos na jornada, na superação dos problemas emocionais. Você já se inscreveu para o seminário? Você já confirmou o seu e-mail? Você recebeu o e-mail de confirmação? Você já está dentro da sala, matriculado, já onde vai acontecer o seminário? Você já está fazendo parte do canal do Telegram? Tudo isso é importante. Para você ter uma ideia, existe uma grande quantidade de pessoas que vão participar desse seminário, mas infelizmente, para você ter uma ideia, mais de 100 pessoas ainda não confirmaram a sua vaga. E a minha equipe está trabalhando forte, tentando fazer esse pessoal acordar aí para confirmar, ou quem sabe o e-mail foi para a lixeira. Então dá uma olhadinha se você não recebeu, se foi para a lixeira, se foi aí para a caixa de spam, dá uma olhadinha se esse e-mail não se perdeu e me ajuda aí. E qualquer coisa me fala para mim no direct aí, para que você então possa estar participando, tá certo? Então, pessoal, na série de obstáculos e também atalhos, hoje a gente vai falar sobre um obstáculo tremendo na nossa vida e no episódio de hoje a gente vai descobrir a história por trás de um cérebro cansado. E a grande pergunta que se faz é a seguinte, até vou tomar uma aguinha que deu uns gritos agora no começo aqui, né? O que é um cérebro cansado? Ele também é conhecido como estafa ou cansaço mental, e nada mais é do que o momento em que a pessoa sente que o seu cérebro está sobrecarregado de informações, e quando isso acontece, até mesmo o seu corpo começa a dar uns pequenos sinais físicos de que a mente está cansada e de que ela necessita de uma pausa. Fique comigo hoje nessa live, porque no finalzinho tem uma surpresa aí, viu? Então aguenta firme aí, que vai valer a pena, vai te fazer muito bem hoje para a sua saúde emocional. A sua mente subconsciente, emocional e mental, pode ser que ela esteja fora de sincronia, ou seja, ela não está trabalhando legal aí. Seu cérebro pode ser que ele esteja operando em altas frequências sem ele descansar. E nessa live, o que eu quero fazer hoje aqui é ajudar você a restaurar a harmonia entre então o seu subconsciente, emocional e mental, para que eles trabalhem em sincronia e para que você também tenha uma conexão muito forte aí do seu subconsciente. Quando a gente pensa em mente consciente, ela é apenas uma das partes que compõe, né, essa máquina maravilhosa, essa terra incrível que é uma terra fértil que a gente recebeu aí do Criador e que muitas pessoas não sabem usar, ou seja, a maioria de nós não sabíamos usar, e a gente está aprendendo a usar essa máquina maravilhosa.
O subconsciente ele é só uma dessas partes. Então, quando você olha para isso, eu vou falar aqui de 3 partes muito importantes aqui nessa live. E a primeira delas aqui é o córtex cerebral. O córtex cerebral ela é uma fina camada de substância cinzenta que ela recobre o nosso cérebro, né? E ela é uma das regiões mais importantes do sistema nervoso central, que é conhecido também como CNC. E essa parte aqui, o córtex cerebral, nossa, eu tô com um pigarrinho hoje aí, gente, não se preocupa não é de cigarro não, respeito quem fuma, mas não faz parte da minha vida isso aí. Ó, ele recebe impulsos em todas as vias de sensibilidade, sendo responsável pela interpretação de todas as informações. Deles são transmitidos impulsos que iniciam o controle e os movimentos voluntários. Além disso, o córtex cerebral ele também está relacionado com os fenômenos que a gente chama de fenômenos psíquicos. Então ele tem uma ligação muito forte com isso aí, tá? Então a primeira parte aqui, para você entender, é a parte aqui do nosso córtex cerebral responsável por essa área. A segunda área, a gente já falou bastante dela aqui, que é o córtex cingulado anterior, que é a parte que controla as nossas emoções, ou seja, o freio das nossas emoções. Ele está abaixo assim do nosso córtex pré-frontal, que fica atrás da testa, ele fica mais na parte mediana e pega as 2 partes do nosso cérebro e ele é responsável por frear as nossas emoções. E a terceira parte, que é aqui, né, o córtex pré-frontal, onde fica o nosso subconsciente, a parte que armazena todas as memórias, os nossos hábitos, as nossas habilidades. E acessar essa parte do nosso cérebro, ela é um pouco mais desafiador e também difícil do que toda e qualquer parte, porque elas precisam trabalhar em harmonia. E como elas não estão trabalhando em harmonia, uma série de probleminhas começam a acontecer na mente das pessoas. Vamos trabalhar um pouquinho em cima então das 3 partes do nosso cérebro. Para você entender os canais pelos quais você pode se comunicar com a mente subconsciente, você precisa entender então 3 partes que são muito importantes do nosso cérebro. A primeira delas é conhecida como mente pensante. Não sei se você já ouviu falar sobre ela, mas a mente pensante ela é a parte do nosso cérebro que ela é chamada de neocórtex. Essa é a parte mais avançada do nosso cérebro e é nesse lugar que reside os nossos pensamentos e também a nossa identidade. Lembra quando eu falo aqui da questão de perca de identidade, a perca dos valores? É exatamente essa parte do neocórtex que é responsável pela nossa identidade. E como ela é o lugar que reside os nossos pensamentos, e esses pensamentos estão vindo de tudo que é canto do nosso interior, do nosso cérebro, e eles vêm com um poder muito forte, destrutivo, ele mexe diretamente na nossa identidade, ou seja, aquilo que nós somos, aquilo que nós representamos, aquilo pelo qual a gente nasceu para ser, e ele vai impactar exatamente nessa parte. E ele permite que você aprenda, que você lembre-se, que você consiga analisar, que você consiga planejar, que você consiga criar. Então veja a responsabilidade que ele tem. Em geral, ele é o detentor de conhecimento e também experiência. Como seres que nós somos chamados de sencientes, ou seja, pessoas que têm capacidade de sentir, alguns poderiam esperar que os humanos, né, principalmente, essa parte sempre permanecesse acordada. Que essa parte, então, ela ficaria o tempo inteiro funcionando, ou seja, a parte mais importante do cérebro. No entanto, isso não é verdade. E como você vai ver mais adiante aqui nessa live, você está usando sua mente pensante cerca de 5% apenas do tempo. 5% apenas do tempo é utilizado da mente pensante. E agora chegamos numa outra área, que é uma área que é meio complicada, que é a mente, chamada mente emoções. Essa parte das emoções do nosso cérebro, ela é chamada de sistema límbico, e talvez você até já ouviu falar, é a parte do sistema límbico. Essa é a área do cérebro mais desenvolvida nos mamíferos. E ela é responsável, então, por liberar produtos químicos com base em certas condições que afetam todo o nosso corpo. Em geral, ajuda a formar memórias de longo prazo. Então, o sistema límbico ele é responsável por formação de memórias de longo prazo. Porque você se lembra do sentimento e da emoção associados a uma experiência mais fácil do que a própria experiência. Então, tá ligado a essa parte, entendeu? Você lembra não tanto forte da experiência, mas você lembra do sentimento que gerou a experiência.
Então, um trauma muito forte que aconteceu na tua vida, às vezes você não consegue lidar ou lembrar dos detalhes do trauma, mas você, dentro dessa associação, você consegue lembrar dos sentimentos. Então, essa é a parte do nosso cérebro que é responsável por isso, e está conhecida como sistema límbico. E aí chegamos sim no subconsciente. Então, lembra 3 partes muito importantes. A mente pensante, conhecida, chamada como neocórtex, né? Que ela é a parte que é responsável pelos nossos pensamentos, onde residem os nossos pensamentos, e também a nossa identidade. Então, mente pensante, identidade e também aqui a residência dos pensamentos. A parte da mente das emoções é a parte aqui, então, do sistema límbico, que ele libera substâncias químicas que ele acaba afetando de alguma forma o nosso corpo. Porque nessa parte ele reserva ou guarda memórias de longo prazo. E o que mais faz você se lembrar é do sentimento, do trauma que você teve, do que tanto necessariamente do incidente. Por isso que numa live passada a gente falou da capacidade que a pessoa tem de ela congelar alguns tipos de dores que ela enfrentou, de traumas emocionais, de coisas que aconteceram que ficaram para trás. Então, então é isso na realidade que acontece. Então, olha aqui, ó. Aí entramos na parte subconsciente. A parte subconsciente do nosso cérebro, ela é conhecida como cerebelo. Ele armazena os nossos hábitos, atitudes e comportamentos. Então, as nossas atitudes, os nossos hábitos, o nosso comportamento. Então, tudo aquilo que veio através de pensamentos negativos, coisas ruins que vieram para a tua vida, essas coisas ruins que vieram e que geram um comportamento vai ser acumulado ou reservado aqui, né, armazenado, né, na parte aqui do cerebelo. Então, hábitos, atitudes e comportamentos. Vai ficar muito grave aqui. E como que você... olhando para essa situação, você percebe a dificuldade que você tem, ou melhor, como o subconsciente nosso ele trabalha. A parte que mais trabalha na nosso cérebro é o nosso subconsciente. Grande parte das coisas que nós fazemos, elas atuam, ou seja, no piloto automático. É mais ou menos assim, quando você está aprendendo a dirigir, lembra? Você está aprendendo a dirigir, você fica olhando para os pedais, você olha para o câmbio para trocar a marcha. Quando você aprende, você nem para pensar como que dirige. Ou seja, a parte que controla esse sistema de aprendizado é exatamente o subconsciente. É a maior parte da tua vida dirigida pelo subconsciente. E é por isso que, como isso aqui, ó, a nossa mente é uma terra fértil e tudo que você planta, você colhe, tudo que você armazenou aqui, em um determinado momento vai voltar para produzir coisas boas ou coisas ruins, é exatamente o que acontece. O subconsciente trabalha no piloto automático. E aí, como ele trabalha assim, é um problema sério, né? Porque se você tem coisas ruins dentro de você, essas coisas ruins, elas vão potencializar, elas vão te maltratar, elas vão te machucar. E a respiração aqui, ela é um excelente exemplo para a gente entender também, além de dirigir. Você não precisa se lembrar de como que é respirar. Você acaba respirando, né? De forma voluntária, totalmente. Alterna a respiração, vai para lá, vai para cá. E essa parte consciente do cérebro, que antes, no início da caminhada, por exemplo, aprendendo a dirigir, que controlou, você aprendeu dirigindo com a parte consciente. E aí chega um tempo que o inconsciente domina, a mesma coisa do respirar. Você não tem o controle, você não fica parando para pensar. Por isso que quando a gente faz exercício de respiração, eu falo para você que há uma necessidade de você parar e pensar, né, na tua respiração, de como ela está enchendo o teu pulmão, como que ela entra, como que ela sai e assim por diante, né? E surpreendentemente você passa, e eu também, 95% do nosso dia usando a mente subconsciente, porque porque todos os nossos hábitos diários, eles são armazenados lá. E é por isso que a vida às vezes parece que você está operando exatamente no piloto automático, porque isso é realmente uma verdade. E é incrível, né? E eu queria falar com você aqui de algumas coisas interessantes que tem a ver aí com a nossa saúde emocional. E eu quero falar sobre ondas cerebrais. E eu não sei se você já ouviu falar de ondas cerebrais. E todos nós, acredito que em algum momento talvez já ouvimos falar, mas existem ondas cerebrais, se você não ouviu. E eu vou falar agora, primeiramente, nas crianças, e aí eu vou chegar até o adulto, né? Como você provavelmente sabe, ou se não sabe, você está sabendo hoje, o nosso cérebro ele é composto de células nervosas que se comunicam entre si usando sinais elétricos. Então, o nosso corpo tem eletricidade. Você já viu aqui, a gente já falou um pouco sobre isso.
E existem máquinas, para você ter uma ideia, que elas têm uma capacidade incrível de medir a atividade elétrica do nosso cérebro. E aí nos dá a ideia do que a gente está pensando e até do que a gente está sentindo. E usando essas máquinas, nós descobrimos uma ampla gama de frequência de ondas cerebrais e nós associamos essas ondas, então, a diferentes aspectos da nossa vida e também do nosso pensamento. A ciência das ondas cerebrais, elas me ajudaram muito a entender muito mais sobre as partes do cérebro e como que eles funcionam e entender perfeitamente também o meu cérebro através, então, destas máquinas que a ciência utiliza, né? E eu vou fazer um rápido resumo aqui para você entender de quanto que a gente desenvolve, então, de frequência cerebral quando a gente ainda é bebê e quando a gente é criança. Então, vamos falar primeiro de bebês e crianças, porque um dia você também foi um bebê, eu também fui um bebê muito lindo. Lembra, ó, pensamento positivo, afirmação positiva, um bebê muito lindo, fofinho, gordinho. Então, a primeira parte de ondas cerebrais agora são as ondas delta. E essas ondas delta, o que é experimentado na realidade aqui, crianças menores de 2 anos e também adultos, quando estão num processo de estar dormindo, experimentam os mesmos níveis, que são níveis mais baixos de ondas cerebrais. Você poderia pensar no cérebro de um bebê como um campo vazio. Então lembra que a gente fala muito de terra aqui, terra de ninguém, a gente fala lá do aterro sanitário. Quando você olha para um bebê, e por isso que eu digo uma criança acredita em tudo, o perigo que existe então da programação que vem exatamente para a parte mais inocente que existe, que é um bebezinho. Imagine uma criança dormindo e quando essa criança então ela tá, o cérebro dela funcionando, ela é um campo vazio, totalmente vazio, funcionando principalmente a partir de sua mente subconsciente. Mas como a mente subconsciente ela é a biblioteca que armazena as coisas, a criança não tem nada, ela está vindo para a vida com a mente totalmente vazia. E o cérebro pensante, que eu falei agora há pouco sobre ele opera uma frequência muito baixa. E as informações do mundo exterior que estão à sua volta acabam entrando no cérebro dessa criança e eles não têm filtro. Eles entram sem filtragem, eles entram sem pensamento, eles entram sem análise, eles entram sem julgamento crítico. E aí você começa a entender agora por que há um poder muito forte de provocar traumas e bloqueios emocionais através de uma programação que vem dos pais, das pessoas mais próximas. Porque a mente de uma criança, ela funciona sem filtro, passa direto para ela. Vai entrar de uma maneira terrível, ou seja, isso como a gente não aprende na escola, para purificar a mente de uma criança, para purificar a sua mente, a gente está encrencado. E os nossos professores são um dos catalisadores também de problemas emocionais. Mas coitados, eles deram o seu melhor. Mas também eram pessoas que tinham as suas limitações e os seus problemas, assim como nós temos hoje. E aí agora você começa a entender, não tem filtro. Então se você ainda pretende ter um filho, ou você ainda tem um bebezinho aí, por favor, trabalhe aqui produzindo coisas incríveis, coisas especiais na mente dessa criança. É você chegar para esse bebezinho que você tem, e principalmente se ele não fala ainda, é você colocar palavras de afirmação na mente dessa criança. E mesmo que ele já cresceu um pouco, fale para essa criança a capacidade que ela tem, o ser incrível que é, a pessoinha especial que é, o valor que ela tem, o presente que essa criança representa para você. E se você tem alegria de ter ainda um bebê ou vai ter um bebê, faça isso, mas faça isso mesmo. Se Deus me der a alegria de um dia ser pai novamente, é exatamente o que eu quero fazer. É trabalhar na mente de uma criança desde pequenininha, formatando já essa mente para evitar uma série de programações erradas, de traumas e bloqueios emocionais. Então imagine como essa criança não vai voar. E vou proteger essa criança dos vampiros emocionais, ensinando exatamente. Se Deus me der essa graça, né? Quero ser pai de novo, se Deus me permitir. Crianças menores de 2 anos, então, elas acabam enfrentando exatamente isso, entra sem filtro e vem com uma capacidade muito terrível para cima e pode produzir um problema sério na vida dessa criança que vai crescer. As ondas teta são ondas interessantes também aqui agora, e as crianças experimentam esse tipo de ondas cerebrais, e crianças de 2 anos agora para cima até 6 aninhos. Elas vão experimentar, então, esses sinais de ondas cerebrais. E como que funciona, então, essas ondas teta? Essas ondas
Teta, elas tendem a parecer um transe, né? E a viver em seu mundo interior. Então, eles vivem no reino da imaginação. Então, as ondas Teta, elas têm assim uma capacidade de levar a criança para o mundo da imaginação e mostram muito pouco pensamento que é um pensamento racional. É mais um pensamento assim de imaginação. E por isso que eles tendem a aceitar o que você diz, e é por isso que as crianças nesse período, ou seja, nessa idade, eles podem parecer concentrados em seu mundo interior, muito mais para dentro do que para fora. E esse é o reino da mente subconsciente. É um período de tempo em que eles começam a experimentar alguns tipos de pensamentos que vêm para eles através dessas ondas. E eles vivem, como alguns dizem, no mundo da lua. Está no campo da imaginação. E é nesse período, você pode ver, de 2 a 6 anos de idade. Ou seja, a formatação do caráter de uma criança se dá quando ela, ali na tampa dos 7 aninhos. Então ela forma o caráter que ela vai carregar para o resto da vida. Então quando você trabalha e você formata esse processo de programação mental numa criança, desde o nascimento dela até ela chegar antes da formação do caráter, imagine o ser especial que essa pessoinha não vai ser. E ela está vivendo muito para dentro do mundo interior. Então, como ela está vivendo para dentro do mundo interior, se toda essa carga de coisas ruins, de traumas, de bloqueios emocionais vem para a vida dessa criança, imagine o resultado disso. Chegamos agora numa outra parte, que é um outro tipo de onda cerebral, que é as ondas alfa. E as ondas alfa aqui acontece quando a criança ela está num período entre 6 anos até os 8 anos. E elas acabam desenvolvendo um cérebro chamado analítico. Elas elevam então as suas ondas cerebrais ao nível mais alto do que elas estavam acostumadas a irem. E elas começam então a tirar conclusões e a definir as leis da vida externa para elas mesmas. Então elas começam a ser analíticas do que acontece para fora e elas começam então a reagir e tirar conclusões. Ou seja, já começa um períodozinho ali meio complicado ali em relação aos pais, à sociedade, o que está em volta, né? E a sua imaginação também está se desenvolvendo. E é pior que as crianças, nesse período, elas conseguem fingir bem. Elas começam a esconder as suas emoções. Está entendendo? Ela tá já, a programação mental de anos na vida dela começa já a funcionar e agora ela já começa a ter uma capacidade de fingir aquilo que ela está sentindo. Chegamos de uma outra onda agora cerebral, que é a onda beta. E essa onda beta aqui, ó, essa onda beta, deixa eu achar aqui, ó, ela acontece a partir dos 8 aninhos de idade. As crianças começam a operar numa frequência cada vez mais alta. Nesse ponto, os canais de comunicação entre a mente consciente e o subconsciente, eles se fecham. Aí começam os nossos problemas. Ou seja, até o período de 8 anos, você tem uma conexão muito forte entre a mente consciente e com a mente subconsciente, ou seja, o seu interior. E nesse período agora, a partir dos 8 anos, com as ondas cerebrais aqui a beta, a mente racional e a mente do seu subconsciente se fecham. E as crianças, elas mudam para níveis altos e mais altos ainda, chamados também de ondas beta baixa, média e também alta. Então, quando você perde a conexão agora da parte racional com o seu subconsciente, começou a entender agora onde começa a surgir a terra de ninguém? Começou a perceber? Até aqui, nesse período de tempo, havia um controle do subconsciente porque era uma conexão. A mente pensante e o subconsciente, a mente racional. Havia uma conexão muito forte entre eles, eles trabalhavam interligados. E nesse período de tempo agora, devido à programação que existe dentro da criança e as ondas cerebrais que estão sendo produzidas aqui, a onda beta, ele fecha o subconsciente para o consciente. E aí nós começamos a entender aonde, que período da sua história se tornou terra de ninguém. É forte demais isso, não é verdade, gente? Não sei se para você é forte, para mim é. Aí você começa a perceber, imagine 8 aninhos de idade, qual é a capacidade de uma criança que tem 8 anos de idade? Agora imagine, de 8 anos para frente, como que essa criança começa a enfrentar. E é exatamente nesse período de tempo que o consciente se fecha para o subconsciente. E agora não tem mais uma conexão. Então, como a parte aqui agora, o controle dos nossos pensamentos, ele não tem, e você perdeu agora essa conexão, então tudo que começar a ser produzido dentro de você, através do campo de programação mental de anos na sua vida,
E vai começar agora a acumular lixo emocional de todos os cantos, bloqueios e traumas emocionais, lixos emocionais que vêm de pais, avós, professores, amigos, pessoas à sua volta, os vampiros emocionais. Esse lixo começa a ser acumulado e esse lixo agora que num determinado momento da tua vida vai começar a florescer na tua vida. Ou seja, aqui quando se fecha o subconsciente da parte racional, que aqui começa a se tornar terra de ninguém. E aí começam os nossos problemas. Até aqui, quando tinha conexão, você poderia controlar. A partir de agora, eles vão começar a trabalhar separados. E ao trabalhar separados, essa sede, ou seja, a biblioteca de armazenamento de todas as coisas, vai começar a acumular uma série de porcarias. Porque antes estava vindo para você, vinha para a parte racional e você conseguia ter o senso de você analisar. Agora chega uma parte em que você se fecha e aí nós começamos a ter alguns problemas. Chegamos numa outra parte agora que são ondas cerebrais nos adultos. Os adultos passam a maior parte do tempo em ondas beta, que é exatamente as ondas beta quando se fecha a parte racional do seu subconsciente. Então, quando ele fecha, a partir de agora, ela vai crescendo, essa criança, e a hora que se fecha o consciente, a parte racional, com o teu subconsciente, aí nós começamos a ter uma série de problemas, porque os adultos vão viver a maior parte da sua vida em ondas beta. O seu cérebro consciente, ele fica tão ocupado processando informações do mundo exterior, ou seja, o foco está o mundo de fora, e esquecemos do mundo de dentro. E os nossos problemas estão do lado de dentro. E grande parte das pessoas acredita que o problema é o mundo aqui fora. Então eu luto para trabalhar, eu enfrento lá o marido, enfrento a esposa, enfrento o inimigo, enfrento quem fala mal. Eu penso que os meus problemas estão do lado de fora. E os meus problemas estão acontecendo lá de dentro de uma maneira forte e eu não estou percebendo. E o nosso cérebro consciente, que é a parte racional, ele passa a maior parte do tempo dele processando tudo o que acontece no mundo exterior. Analisa, armazena, e o cérebro emocional está ocupado fornecendo sentimentos com base naquilo que ele está recebendo. Então o que está acontecendo dentro do teu interior? Como aqui, a partir dos 8 anos, você entregou a escritura, ou você não escriturou a terra, você perdeu a conexão, se fechou a mente racional com o subconsciente, o subconsciente, a parte inconsciente da nossa mente é o HD. E aí o que vai acontecer? O campo das emoções agora, ele começa a acumular tudo que você está mandando. E está entrando de qualquer jeito lá para dentro de você, porque você está lutando aqui fora com os teus monstros que existem aqui fora. E está jogando para dentro. E o que vai acontecer? O teu cérebro emocional, ele só vai fornecer sentimentos com base em informações que ele recebeu. Aí você recebeu aqui fora. Você não presta, você não tem valor, você nunca vai ser ninguém na vida. O que está acontecendo? Você briga de uma forma racional com isso, se prendendo para o mundo, ou você reage de forma negativa, entra para dentro de você acumulado como lixo emocional. E esse pacote de lixo que entrou dentro de você, em algum momento vai florescer. E o seu HD aqui só está armazenando. E aquilo que é responsável pelas tuas emoções, ele vai começar a mandar para você mesmo, que é para o teu subconsciente, que é a biblioteca, aquilo que ele está recebendo. Então ele recebe, joga para o subconsciente, que é a biblioteca, e armazena. Você é lixo, você não tem valor, você não presta, você nunca vai ser ninguém, você nasceu pobre, vai morrer pobre, você tem o dedo podre pro amor. Tá conseguindo entender? Então uma série de problemas que você começa a enfrentar porque o mundo exterior está jogando pro teu interior. E aí, meu amigo, as coisas começam a complicar, né? E existe também, aqui a gente está falando de onda beta, mas existe a beta de baixo alcance. Quando o seu cérebro ele está em um estado de atenção relaxada e interessada, suas ondas cerebrais ficam em beta de baixo alcance. E quando que acontece isso? Quando você lê um livro. Como você funciona numa onda alta, que é a onda beta, e quando você parte para o campo da leitura e vai fazer a leitura de um livro, a leitura do livro, por exemplo, sobre um tópico familiar, de algum tipo de atividade que acabe te chamando a atenção, manterá você nessa versão exatamente de beta de baixo alcance, ou seja, é uma onda cerebral mais baixa, que acaba ajudando aí o teu cérebro. Existe também a beta intermediário, e a beta intermediário ela é um estado de atenção concentrada, e as suas ondas cerebrais elas estão em beta de médio alcance, ou seja, é quando você acaba aprendendo
Entende? Então, aprender é um bom exemplo. E o que nós estamos fazendo aqui? As ondas cerebrais nossas, nesse instante, elas estão em beta intermediário. É o processo de aprendizado. E é por isso que é mais provável que você acabe se lembrando daquilo que você leu enquanto você aprendia, do que enquanto lê um livro com beta raiva, que eles chamam, né? Então, é muito mais fácil nesse processo intermediário você lembrar do que quando você leu lá o livro. Existe a outra beta agora, que é a beta de alto alcance. É quando você está em um alto grau de estresse, que a gente chama, no campo psíquico, a gente chama de luta e fuga. O seu corpo produz, então, alguns hormônios estressantes. O seu cérebro ele está muito focado no ambiente externo, ou seja, ele está de olho no que está acontecendo aqui fora. E ele espera, através de tudo que ele está recebendo dessa carga agora química, ele espera fugir ou combater uma ameaça externa. Então, você está em beta de alto alcance. E pode variar, e poderia dizer melhor, que na versão de beta de alto alcance, você está muito concentrado, a sua mente está muito concentrada, o seu corpo está muito estimulado demais para estar em qualquer tipo de ordem, ou seja, para agir, né? Qualquer tipo de ordem, fuga ou luta. E esses níveis de ondas cerebrais, eles são perfeitamente normais para nós, quando nós enfrentamos situações de risco. Então, luta ou fuga é situações de risco. Então, está liberando uma série de efeitos químicos em você para te preparar para fugir. É aí que eu te falei da ansiedade benéfica, lembra disso? Ela libera isso em você para fuga. Ela está sentindo um risco externo, algo perigoso do lado de fora, e ela te prepara para lutar ou para fugir. E quando você está correndo risco de verdade, essa é uma situação muito boa, mas pode ser prejudicial se ela for prolongada e se ela for desencadeada por situações cotidianas, ou seja, no dia a dia está acontecendo e situações estressantes na tua vida, ou seja, a longo prazo isso vai ter sérias consequências, e uma delas é a ansiedade maléfica, ou seja, se tornou uma doença psicossomática que está te trazendo agora uma série de coisas, está te trazendo psicose, está te trazendo pessimismo, está te trazendo pensamento de suicídio, está te trazendo um monte de coisa na tua vida, pensamentos acelerados, uma grande quantidade de pensamentos negativos. Existe um outro tipo de situação agora que é conhecida como intervalo alfa. É um momento em que, se você pudesse fechar os olhos e você pudesse reduzir 80% as informações que chegam ao seu cérebro, se concentrando na respiração e desviando a atenção para dentro, imagine o que aconteceria com você. Então, suas ondas cerebrais, se você conseguir chegar a esse estado, as suas ondas cerebrais elas vão diminuir. E elas diminuem naturalmente, porque haverá menos estímulo externo e você voltará ao intervalo alfa, que seria um estado assim de maior controle, vamos dizer assim, emocional, de maior controle de energia para a sua mente que está se arrebentando lá dentro. E é nesse estado de alfa que você se encontra, você acaba analisando menos, você se sente mais relaxado, você consegue redirecionar a sua atenção do externo, do lado de fora, para o lado de dentro. Ou seja, é o período em que você agora consegue desconectar o lado de fora, numa tentativa de se conectar com o lado de dentro, numa tentativa de você se reencontrar com o teu eu. E é por isso que existem algumas técnicas, quando você está muito acelerado, a ansiedade está pegando, a depressão está pegando, você está num estado emocional muito forte, a técnica de você contar até 10. Você pode contar até 10 segundos, né? E você pode contar de 1 até 10, de 10 até 1, usando a respiração para isso. E quando você ocupa a tua mente agora com o pensamento, e você começa 1, 2, 3, você começa a enfraquecer o pensamento que está explodindo dentro de você. Outra situação que ajuda você a acalmar também é a respiração profunda, que eu já te ensinei aqui, que é você puxar o ar. Se você é uma pessoa ansiosa ou depressiva, não puxa profundamente com rapidez, mas puxa devagar, ou seja, gradativamente, assim, solta todo o ar do pulmão e respira, né? Depois você solta com muita calma, né?
E se você não está acostumado a fazer exercício de respiração, pode ser que você fique tonto, porque o nosso pulmão tem uma capacidade respiratória de 5,5, né, litros de oxigênio. E a gente geralmente respira errado, a gente respira assim. E aí você não desenvolve a elasticidade do teu pulmão, consequentemente, quando você faz exercício de respiração, ele acaba potencializando. Então, o Ana Santos, né, você disse, eu tenho ansiedade e síndrome de pânico. A ansiedade, eu não sei se você é nova aqui, a ansiedade, algumas coisas importantes para você entender. Em primeiro lugar, a ansiedade não é doença, ela não é a sua identidade. A ansiedade é um hábito aprendido, a gente formou a ansiedade dentro de nós. A ansiedade, ela é benéfica, ela existe, mas se tornou um hábito maléfico que levou para esse caminho. E a síndrome do pânico agora já é a filha da ansiedade maléfica. Ou seja, chegou a um ponto tão forte na tua vida de curtos-circuitos internos, de uma comoção muito grande, um caos muito grande internamente, que chegou ao caos. É o grito de desespero da ansiedade, falando assim bem no português claro, que está te levando a um quadro muito mais forte, que é exatamente o indicativo de que aqui a terra de ninguém precisa ser reassumida. Você perdeu o controle em algum momento da tua vida e hoje todo mundo entendeu que é quando a gente está com 8 aninhos, a gente se fecha para o subconsciente e a gente começa a viver uma vida agora não em harmonia com aquilo que acontece dentro, mas com aquilo que está do lado de fora. E aí, o que você acaba tendo é exatamente um reflexo da ansiedade descontrolada dentro de você. Tem como fazer e resolver isso? Tem. Então, se você é nova aqui, comece a assistir os exercícios que eu ensino e assista 2 lives muito importantes, que é o poder dos pensamentos e o poder do subconsciente. E aí você vai ver como você começa a controlar essa terra de ninguém que se perdeu dentro de você, tá bom, o Ana? Vamos lá então, pessoal, aqui ó, chegamos agora na faixa, ou na onda teta, né? De novo falando dela. Se você chega nesse ponto aqui, que quando você consegue se acalmar, quando você consegue relaxar e quando você começa agora então ter a sua atenção mais voltada para dentro do que para fora, que é o que eu tenho ensinado para você, os nossos problemas estão aqui e a solução também está aqui dentro. O problema é que a gente fica muito olhando para fora. Você tem que começar a olhar para dentro e o primeiro passo é usar palavras de afirmação para você resgatar o teu valor, aquilo que se perdeu, aquilo que foi destruído dentro de você, aquilo que ocasionou os traumas e os bloqueios emocionais. Começa a se conectar com o teu eu interior, começa a assumir a terra de ninguém, começa a entender que a tua identidade não é depressão, a tua identidade não é ataque de pânico, a tua identidade não é crise de ansiedade, a tua identidade não é dores emocionais, traumas, bloqueios, pessimismo, raiva, ódio, seja o que for. Você lembra, e eu ensinei já para você aqui, que nós somos a imagem e semelhança do Criador, e foi ele que disse isso. E é tão forte que ele permitiu que os cristãos aí, ou melhor, as pessoas que escreveram a Bíblia, colocassem no livro sagrado dos cristãos o valor que você tem e da a identidade, imagem e semelhança do Criador. E quando você olha para isso, você se liberta. E é tão forte que o teu valor ele não se restringe a essa terra, mas ao universo. E aí você se liberta, você não permite mais que marido te escravize, mulher te escravize, homem nenhum te escravize, mulher nenhum te escravize, religião te escravize, ou seja, lá o que for. Você é um ser humano que tem emoções e você é livre. Você não pode impedir que as pessoas te maltratem, que as pessoas te machuquem, que elas joguem o lixo delas sobre você, mas você pode escolher o que fazer com o lixo que elas estão jogando em você. E aí você começa a reassumir o controle da tua mente. E se você continuar praticando os exercícios e você entrar aqui então em uma parte em que você começa a cada vez mais focar para dentro, suas ondas cerebrais vai haver um processo de diminuição da aceleração. Olha só, rapaz, desaceleração. Olha que palavra forte aqui, né? E ainda mais você vai entrar então na faixa a teta, né? E quando você vai começar a ser capaz de se comunicar com o seu subconsciente, porque as barreiras entre o consciente e o subconsciente, elas começam agora a ser reduzidas. Você está entrando num estado em que você começa agora a reduzir essas barreiras. E como que você consegue fazer isso? É praticando a meditação. E a meditação existem várias formas de você fazer. E com a meditação, então, você consegue, através dela, diminuir as tuas ondas cerebrais para que você possa redirecionar os teus pensamentos para a parte interna e saindo um pouco do externo.
Aí você começa a acessar a tua mente subconsciente, e o que só poderia acontecer quando o seu cérebro, só pode acontecer quando você exatamente estiver nesse momento de desaceleração. Agora acertei, né? Em que você entra em onda teta e você diminui muito esse quadro. E uma das maneiras de você se conectar é através da meditação. E eu queria fazer agora, nessa última parte da live, no dia de hoje, um exercício fantástico com você. E esse exercício, se você quiser, é claro, fazer, se você quiser praticar comigo, eu vou te levar a uma mudança de comportamento. Existem na nossa vida situações em que a gente tem alguns comportamentos que a gente acabou aprendendo, e esses comportamentos eles fizeram a diferença na nossa vida. E comportamentos são aprendidos. Só para a gente lembrar, existe toda uma programação que veio para a tua vida, essa programação te atingiu em cheio, você tem a amígdala aqui atrás, a amígdala é a sede do medo, ela potencializa todo e qualquer medo que você possa sentir, ela joga para cima de você, ele passa pela sede do controle das emoções, que é o córtex cingulado anterior, não tem freio porque ele está desativado e ele estoura no subconsciente ali na biblioteca, no lugar, da região que armazena os teus pensamentos e é onde tudo está armazenado. E quando acontece isso, é exatamente esse estouro que vem para cima de você, como se fosse uma manada estourada, e esse estouro que vem para cima de você, ele vem com pensamentos muito fortes, pensamentos muito negativos, já que nós, seres humanos, temos entre 40 a 60 mil pensamentos diários, alguns estudos dizem 70 mil, a maioria deles são pensamentos negativos, eles estouram em cima de você, pensamentos de desvalorização, pensamentos de raiva, de ciúme, de ódio, de maldade, de tudo que é espécie terrível. Os fantasmas do passado, eles se levantam e vêm para cima de você e estouram em cima de você. Como não há uma conexão entre a parte racional e o teu subconsciente que você perdeu lá a partir dos 8 anos de idade, acabou. Ou seja, você criou um monstro dentro de você mesmo que num determinado momento da tua vida ele vai vir cobrar a conta. Tá conseguindo entender isso? Ele vai vir cobrar a conta. Então ele vai se manifestar em um determinado momento da tua vida. E o que eu vou fazer, ele não é tão simples o que eu vou fazer, porque a gente está falando para uma grande quantidade de pessoas que estão no Facebook, que estão no Instagram, que estão no YouTube, e uma grande quantidade que está dividido. Então, ele, ao fazer uma técnica como essa, seria muito melhor se eu estivesse fazendo uma técnica individual, né? E tanto você que está fazendo parte aí do desafio do seminário do Poço ao Topo, você terá a chance de ser escolhido pela minha equipe para ter então um momento comigo de 1 hora em que a gente vai fazer uma videochamada de 1 hora e eu vou conversar sobre os teus problemas, escutar você vai me falar das emoções, das lutas, das coisas que você enfrenta e aí nós vamos ter 1 hora que a gente vai conversar. Eu vou te ouvir primeiro, vou te fazer algumas perguntas e aí vou te ajudar com uma prática e técnicas para te ajudar. E não é todo mundo que eu posso fazer isso, então você tem que estar lá dentro do lugar, já da sala, se você já assumiu, já está na sala lá, se você não está na sala ainda, você precisa entrar, se você está no Instagram, vai na bio, você tem lá Seminário do Poço Topo, se inscreve, faça todos os passos, entra lá para dentro, se você já não está lá, está no Facebook, é a mesma coisa aí na capa dessa página, você pode clicar se você não está inscrito, se inscreva, é gratuito o seminário, e aí você pode participar do desafio. Lá dentro da comunidade, já que nós temos, onde é a sala, tem o desafio. Entra lá e cumpre a etapa do desafio e você pode ser premiado aí com um presente que eu vou dar. E se você for bonzinho, eu vou ser bonzinho e talvez eu escolha, a equipe vai escolher talvez mais do que um, tá? Então, quem sabe é você, tá bom? Então vamos lá a um teste agora nessa noite. Teste não, uma técnica incrível. E eu queria que você, nessa hora, nesse momento, você fechasse os teus olhos. E você fechasse os teus olhos onde você está aí. No lugar aí que você está, feche os teus olhos. Se você está, sente-se confortavelmente. E eu queria que você agora, com os olhos fechados, escutasse a minha voz, mas com os olhos fechados você respirasse. Puxe a respiração profundamente, mas com calma. Segura um pouquinho, solta. Mais uma vez, puxe a sua respiração. Solte. Puxe pela boca, puxe pelo nariz, se você for melhor, puxe pelo nariz, solte pela boca.
Puxe pelo nariz de novo, inspira. Solta. Com os olhos fechados, eu queria que você imaginasse que você está nesse exato momento dentro de uma sala de cinema. Se você nunca foi no cinema, não tem problema. Imagine que você está numa sala, está tudo apagado, existe um monte de cadeira. Tente imaginar na sua mente um monte de cadeiras. Você está sentado em uma delas, no meio desse cinema, e na sua frente existe uma grande tela. É uma tela branca, mas essa tela está apagada. Imagine a cena, você no cinema. Tenta imaginar agora, se concentra, respira. Solta. Com os olhos fechados, ouvindo a minha voz, imagine a tela do cinema. Espero que você tenha nessa altura já conseguido imaginar você sentado, um monte de cadeiras, só você está dentro desse cinema, uma grande tela gigante na sua frente apagada. Respira. Solta. E essa tela se acende nesse momento. A tela fica muito branca, muita luz nessa tela. Imagine a tela agora brilhando na sua frente. Você com os olhos fechados, imaginando na sua mente. A tela se acende, uma tela muito forte, uma tela muito brilhante. E de repente começa um filme. Começa um filme e esse filme é incrível porque você enxerga nesse filme agora árvores. Você enxerga uma grama verde, uma linda grama verde, um jardim incrível. Respira. Solta. Você enxerga um banco de uma praça. Uma praça linda, tem árvores, crianças brincando, um parquinho, uma grama muito linda e verde. Respira. Solta. Com os olhos fechados, agora mentalmente você se levanta dentro do cinema e vai em direção à tela. Se levanta agora, vai em direção à tela e você vai chegando perto desse filme. E quanto mais perto você chega, maior está a tela. E você chegou diante do filme. Tá lá a grama verde, tá lá o banco da praça, tá lá as crianças brincando. Respira. Respira profundamente. Solta o ar agora. Respira mais uma vez. Solte o ar nesse instante, olhando para a tela desse filme, agora nesse instante, uma tela linda, é o filme da sua vida, e eu quero que agora você entre no filme, você entre na tela, entra no filme, você está dentro da cena agora, você está dentro do filme, você está nesse exato momento pisando na grama, e você olha para aquela praça, as crianças estão brincando, e você começa a sentir o cheiro gostoso daquela relva, daquela grama, das árvores, das flores da primavera. Sinta o cheiro, respire. Solte o ar nesse instante. E agora você se senta nessa praça. Senta nesse banco. Comece a observar as crianças brincando. Tá vendo as crianças nesse instante? Olhe para elas. Uma dessas crianças é você. Enxergue você pequenininho agora. Respira. Solta. Você pequenininha. Olhe para os teus cabelos. Olha para a roupinha que você está usando. Olha para você, garotinho, o boné que você está usando nesse momento. Você criança, você pequenininho. Você brincando nessa praça. Você inocente. Você olhando para você pequenininho, agora eu quero que você pensa na coisa mais ruim que um dia aconteceu na tua vida. Quando você era uma menina, quando você era um garotinho, numa determinada idade, a parte mais ruim que criou um bloqueio na tua vida, pensa no bloqueio, em algo ruim que te aconteceu, que bloqueou, em algo que te maltratou, em algo que tira a tua alegria, algo que tira o teu sono, algo que mexeu com o teu comportamento. Pense agora, respira, solta. Pense em algo que foi um gatilho, que te fez mal e que te faz mal hoje, algo que você já identificou, que faz parte do passado. Quais são os teus maiores medos? Olhe como criança agora para dentro de você. Aonde está esse gatilho, esse lixo emocional, esse trauma? Tenta se enxergar agora. Foi talvez um abuso sexual? Foi talvez palavras verbais duras que o teu pai dizia ou a tua mãe dizia? Foi a surra, o castigo físico que você levou, apanhava muitas vezes sem ter culpa? Respira. Solte. Foi algo na escola que aconteceu? Foi um acidente?
Foi algum tipo de bullying na tua vida, um trauma que você tem por causa da cor da sua pele, por causa de um defeito físico? O que aconteceu com você? Respira. Isso está mexendo com você agora? Olhe para a criança brincando na praça. Olhe para essa criança. Agora imagine, você vai acompanhando essa criança. Respira. Essa criança agora sai da praça. Essa criança começa a andar. E quanto mais essa criança começa a andar, ela está crescendo. Você está crescendo. Você está crescendo. Existem lutas dentro de você, mas você está crescendo. Respira. Agora você está caminhando. Você está indo em direção a um shopping. E você entra no shopping agora, go away, entra no shopping. Imagine as lojas, tudo que está acontecendo em volta, as pessoas caminhando, as pessoas andando, e você vê uma grande escada rolante, mas é uma imensa de uma escada rolante, e você já está crescendo, você já está uma mocinha, você já está um mocinho, você está crescendo, e você agora está se tornando adulto, e você começa a subir na escada rolante, sobe na escada rolante, vai lá, sobe, respira. Imagine você subindo na escada rolante e você sente o ar-condicionado muito forte desse shopping e você está subindo. E conforme você sobe na escada rolante, todos os lixos emocionais que você pensou agora há pouco começam a cair. Eles começam a cair de você. Um a um estão caindo. Aquilo que de algo ruim que aconteceu no passado está ficando para trás porque você está crescendo, você está se libertando, você está se curando. Há uma conexão muito forte agora com a sua mente racional e o seu subconsciente para curar você, para limpar você, e você está subindo. Sinta agora o ar-condicionado forte em você, batendo nos seus cabelos. Quanto mais perto do final da escada você se torna, e quando você termina de subir a escada rolante, você está livre, você está curada, você está curado. Esse trauma ficou para trás e você se sente limpo, e você se sente limpa, você está curado. E você está dentro do shopping, você é um adulto. Você olha para as pessoas caminhando, você olha para as coisas, e você faz a volta e desce pela outra escada rolante. E conforme você vai descendo, você vê os lixos que ficaram caídos e que caíram de você. Respira. Com os olhos fechados, respira e solte o ar. E os lixos foram ficando para trás e você desce a escada rolante, sai do shopping. Sinta agora o vento de fora batendo no seu rosto. O balanço das árvores. E agora você começa a pisar de novo na grama. E você chega na praça onde você estava. Outras crianças estão brincando. Aquela criança que era você não está ali porque você cresceu. Você olha para toda essa praça ali em volta e você enxerga a tela. E eu quero que você volte agora para a tela. Com os olhos fechados ainda, vai caminhando em direção à tela. Indo em direção à tela e deixando para trás o filme que te machucou. Deixando para trás aquilo de tudo ruim que ficou para trás. E você começa a sair limpo e o vento está batendo em você. Sinta o balanço do vento nas flores. Veja o balanço na sua mente, o balanço das flores, o balanço das flores, das árvores, das folhas. O vento batendo no seu cabelo, no seu rosto. Chegue perto da tela do cinema agora e saia. Saia do filme. Saia de dentro do filme da tua vida e vá indo em direção ao banco que você estava sentado, com os olhos fechados. Eu quero que você caminhe e você se sente no banco que você estava. Sentou no banco agora. E esse filme agora começa a ficar ofuscado. Ele começa a apagar e a grande tela agora apaga. Apague a tela. Apague a tela do filme da sua vida. Respira. Puxa o ar lentamente, segura um pouquinho e solta pela boca. A criança cresceu. Respira, segura o ar e agora solta. Aquela criança que sofreu não existe mais. Respira. Você agora cresceu, você é um adulto com os olhos fechados ainda. Ficou para trás tudo isso. Quando você conseguir e sentir que você pode,
Comece agora a imaginar dentro de você uma alegria muito forte, imensa, que vai brotando cada vez mais, porque o adulto cresceu, você tem alegria, você tem saúde, com os olhos fechados ainda, imagine na sua mente, suas células saudáveis se renovam a cada segundo, você é uma pessoa que tem paz, você é muito amada, você é perfeito, você é perfeita, você é lindo, você é linda, tudo que você toca vira ouro. Tudo que você coloca a tua mão é abençoado, você tem dinheiro, você está ganhando muito dinheiro, os teus relacionamentos são saudáveis, você é uma pessoa especial, você é imagem e semelhança do Criador. Respira, solta. Lentamente, quando você puder, vai abrindo os teus olhos e vai olhando para mim. Fala para mim agora, se você conseguiu. Como você se sentiu? Qual foi a parte mais difícil? Escreve para mim agora. Como que você está se sentindo agora? Está mais leve? O que vem à sua mente depois desse exercício que você fez? Fala para mim. Escreve para mim aqui agora, nesse instante. Como você está se sentindo agora? O que vem? Qual é a palavra que vem à sua mente nesse instante? Escreve para mim agora. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook, escreve para mim agora. O que te vem à mente? Qual é o sentimento? Qual é a palavra que vem agora? Coloca para mim. Já tem gente escrevendo que está se sentindo bem, que está tendo paz, que está tendo alegria. Olha aí, ó, que está mais calmo. O que mais? Coloca para mim nesse instante. Olha quanta gente escrevendo. É isso aí, gente. Isso. Essa é uma técnica incrível que a gente chama de ensaio mental. Você pode fazer em casa. Você pode imaginar isso em casa. Sozinho, inclusive, você pode fazer. Você pode usar a tua imaginação e ela vai te ajudar, ela vai te fortalecer, vai te trazer paz. Olha aí, alívio, a leveza, tranquilidade, sentimento de paz. Sou uma outra pessoa, está se sentindo leve. Isso você pode fazer no GPS emocional. A partir de 2 de julho nós vamos fazer muito isso. Nós vamos fazer ensaio mental lá dentro, nós vamos fazer ensaio dramático. E o ensaio dramático é pegar o teu trauma emocional e trabalhar em cima dele para te libertar, e vai te ajudar bastante. Se você não conseguiu, não se preocupe, porque às vezes existe muito bloqueio na mente, talvez algumas coisas conseguiu, outras não, mas não tem problema. Isso é uma prática que com o tempo você vai fazer. Volte depois dessa live que vai ficar gravada, assista esse pedacinho de novo e pratique, isso vai te ajudar. Se isso fez sentido para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando do que você ouviu no dia de hoje. Seja o meu agente de esperança, leve paz, leve vontade e ajude essas pessoas. Que bom, Ana, que deu vontade de chorar. E quando você fizer, volte o vídeo depois com calma e faça. Quando der vontade de chorar, chore mesmo, jogue para fora, jogue para fora. E se você não tem coisas tão fortes na infância, pense como adulto, uma infidelidade conjugal, volte à cena de algo que alguém fez, imagine você entrando no filme, você olhando para o filme, você não julga, você só acompanha o filme, e aí você imagina dentro desse ensaio você se libertando, limpando, e faça uso da respiração. Tá certo então, gente? Que Deus te abençoe no dia de hoje, uma boa noite para você. Se fez sentido, compartilhe. Você é a resposta para alguém. Alguém precisa ouvir o que você ouviu nessa noite. Fique na paz, fique com Deus e lembre-se, você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E você é um ser incrível, um ser abençoado, um ser especial. E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Um grande abraço, fique na paz, fique com Deus e até então o nosso próximo encontro. Tchau para vocês. Vocês são incríveis. Vocês são especiais. Você, mulher, não é o que você cresceu ouvindo que você era. Você não é o que um marido está falando que você é. Você é incrível, você é linda, você é especial, você é um ser dócil, você é maravilhosa. E mesmo que um dia uma programação interna foi colocado que você era ruim, que você era isso, você não é. Você é um ser especial. Você é homem, você não é um doente. Você não é isso errado, você não é um erro, você é um ser incrível, você é lindo, você é especial. Existe uma capacidade incrível em você. E se existe alguém que acredita na sua transformação, sou eu. Eu acredito em você. E se você não desistir de mim,
eu não desistirei de você e vamos embarcar junto nessa viagem, nessa guerra, e juntos nós venceremos. Um grande abraço, uma boa noite, com muita tranquilidade, muita paz. Não esqueça de fazer a rotina noturna, e se você vai assistir a live de dia, de tarde ou de dia, de manhã, a rotina diária, você se preparar para dormir, mas faça a rotina noturna, mas faça a rotina diária, que é falar palavras diante do espelho daquilo que você representa e daquilo que você é. E agora sim eu me despeço, um grande abraço, fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.